Nós temos um potencial incrível, latente dentro de nós. É um herói que veio para ser despertado. Quem sabe é agora, esse é o momento de cada um descobrir o seu herói interior. Boa jornada. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Nós vamos falar hoje, retomando o dia de ontem, que estamos aí numa série de 4 dias para falar da autoestima, do nosso poder pessoal, do magnetismo, que é essa capacidade de atrair pessoas, situações, aquilo que a gente tanto ama, aquilo que a gente tanto quer. Porque muitas das vezes nós queremos algo, mas vibramos em outro polo, com dúvida, com medo. E o que nós vibramos é o que nos traz aquilo. Então, o nosso corpo é um microcosmos. Então, se a gente imagina o globo terrestre, então aqui no centro do globo terrestre é a zona tropical, né? Então aqui existe o equilíbrio entre o polo negativo e o polo positivo. É aqui na linha do Equador que a vegetação ela é mais abundante, o clima ele é mais temperado. Então assim somos nós. Se nós imaginamos o polo negativo não no sentido de ruim, mas um equilíbrio de opostos, tá? Como que se fosse o yin e yang. O nosso corpo, a nossa mente é o polo negativo e os nossos pés que conectam à Terra é o polo positivo, que é o magnetismo da Terra. E aí, olha que lindo, a gente equilibra aqui, ó, no chakra cardíaco. Aqui é o nosso equilíbrio. É aqui que a gente veio desenvolver. Aqui que tem a ver com amor sem condições, com o perdoar, com permitir que o outro seja tal qual ele é, tá? E é aqui que é o equilíbrio em nós. E aí esse magnetismo, que é esse poder de ser como um sol, tá? Então a pessoa magnética, ela entra no lugar e ela é percebida, tá? Ela é como um sol, ela é radiante, tá? Então, o magnetismo tem a ver, retomando, com amor próprio, com a capacidade de você fazer coisas por você. O amor próprio é a capacidade de você fazer para você e para o outro também. Não é egoísmo, porque nos fizeram acreditar que fazer para nós mesmos, principalmente para nós mulheres, né, é egoísmo. E não é. À medida que eu faço para mim, eu consigo também fazer para o outro. E aí não é mentiroso, porque à medida que eu digo sim para o outro e eu me atraso, eu faço algo que não está de acordo, que não está 100% conforme o combinado, o outro percebe também que eu não estou ali 100%, porque metade de mim quer fazer e metade não. Metade tem disponibilidade e metade não. Então, isso é o amor próprio. A autoestima já tem a ver com eu não colocar como parâmetro a análise do outro, porque o outro me analisa, o outro me julga. Nós vamos entrar e falar um pouco sobre isso, que é bem bacana. Como que é essa análise que o outro faz de nós e quão importante é a nossa autoanálise, tá? Então, delícia estar aqui com vocês. Nós vamos hoje falar de mais 2 passos. Nós falamos do passo para o magnetismo pessoal, do amor próprio, da autoestima, do poder pessoal e da autoconfiança. Nós vamos falar da imagem, ainda nesses 4 dias, tá? Do carisma, também faz parte para desenvolver o magnetismo pessoal,
da empatia, do relacionamento. Nós vamos falar de relacionamento primeiro, o relacionamento interpessoal, e depois nós vamos entrar no relacionamento afetivo, tá? Como que se dá isso para o magnetismo pessoal, para atrair relações que façam mais sentido. Um outro passo importante, que é o sexto passo, é a clareza, porque nós precisamos de ter clareza do que nós queremos, tá? Isso é muito importante para atrair. Felicidade, alegria e, por último, a energia, tá? Então, nós vamos abordar esses passos para o magnetismo pessoal, tá? Então, vamos pegar aqui o que a gente estava falando, né, da autoestima, do amor próprio, e agora a gente vai falar da imagem. A imagem nossa, não que a imagem vá falar do que eu sou, tá? Mas é com a imagem que, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, nós impactamos em 4 segundos com a nossa imagem, tá? Então, é ela que fala da minha confiabilidade ou não. Então, nós lemos a outra pessoa, à medida que a gente está conhecendo alguém, a gente a lê através do que ela veste, da postura corporal, tá? Então, foi feito um estudo até para uma empresa. Então, eles relataram que 95% das pessoas que se vestiam apropriadamente para aquele cargo, elas tinham mais envolvimento com a empresa, tá? E elas eram selecionadas também. 92% eram selecionadas também pelo tipo de vestimenta. E havia um maior comprometimento dessas pessoas, tá? É claro, né, que se eu for a uma praia, se nós formos lá para uma cachoeira, para uma montanha, é chinelo de dedo, é bermuda, tá? Mas, de um modo geral, se a gente não quer perder a oportunidade de transmitir algo positivo, a gente precisa fazer uma análise das roupas, né? Das roupas que você muito mais... Ah, Vanessa, muito bom. Muito mais de como você até se sente, tá? O tão empoderado que você se sente com determinada roupa ou não. Então, tem um amigo coach também que ele recomenda que a gente divida o guarda-roupa, tá? Retire, né, as roupas ali e separe ali as que você usa com mais frequência e que você se sente bem. Até para ir a uma padaria, a gente não está indo, né? Estamos tudo dentro de casa. Mas assim, à medida que precisa de sair, que a gente puder sair, mesmo em casa, sabe? Vista roupas que você se sinta bem, tá? Que você se autoavalie positivamente, tá? Porque isso é transmitido através desse magnetismo, essa capacidade de atrair, essa força eletromagnética, né? que nós emitimos no corpo, que algumas correntes se chama aura, né? Então, isso impacta. Eu me recordo de uma pessoa num encontro em que eu participei, e era um senhor muito simples e estava lá de bermuda e ele estava até usando uma bengala, ele tinha quebrado a perna e tal, quietinho lá, ninguém dava nada também assim por ele. E aí era uma palestra e não estava tendo aquele envolvimento das pessoas com o palestrante e tudo. E aí, de repente, esse senhor abre a boca e começa a falar. E aí as pessoas começam a achar que ele não diria algo valioso pela aparência também dele.
e soltam algumas risadas e tudo, mas de repente o homem consegue prender a atenção das pessoas, tá? E prende a atenção como outros não tinham conseguido. Então, é essa coisa interna também, tá? Que a pessoa é munida de um poder pessoal grande, tá? De uma empatia grande, e aí ela também é magnética, ela atrai, tá? Mas se a gente não quiser correr o risco de fazer um esforço maior, né? E impactar em pouco tempo, é pela aparência, é pela imagem, tá? Infelizmente. Mas isso é muito importante, e inclusive internamente. Então, muitas das vezes, não só a roupa, tá? Se eu coloco os meus ombros para trás, tá? E eu não é cabeça empinada, tá? E não é postura de galo, que a gente abre, né? E passa uma prepotência. Não estou falando disso. É de você realmente andar com a coluna ereta, com a cabeça, com o queixo paralelo ao solo, com o olhar para frente, tá? Porque até mesmo essas posturas que a gente às vezes fica muito tempo ali no celular, ou quem usa muito computador e fica muito tempo ali, é importante que perceba e que saia daquilo ali com uma certa frequência, que faça movimentos com o corpo, que alongue, que ponha o ombro para trás, porque isso gera um estado interno, ou de alegria, ou de depressão, ou de ansiedade, tá? Então, a postura, isso o Anthony Robbins que fala. Anthony Robbins é um dos maiores coaches que existem, né? Então, ele fala o seguinte, que o pensamento, isso é comum para nós sabemos, o pensamento gera um sentimento que gera uma ação, que gera um comportamento. Então, ele fala que se eu mudo o comportamento, eu também posso mudar o sentimento, que muda o pensamento, tá? Então, a postura corporal ela é muito importante. Então, lembrando da tarefinha que ficou de ontem, né? Que é o que? A gente colocar uma postura de poder, ficar na frente do espelho, tá? E falar, eu sou luz, eu sou verdade, logo pela manhã, melhor ainda, né? Eu sou conexão, eu sou abundância, é impressionante como cada dia eu tô mais bonita, né? E realmente, né, vai gerando uma frequência que vai, a gente vai começando também a vibrar aquilo, e cada vez mais nós internalizamos, tá? Relembrando um pouquinho do que a gente conversou ontem sobre a tarefa, tá? E só para lembrar vocês também, eu fiz já o Telegram, tá? Já coloquei lá os vídeos que a gente já fez, e também as perguntas. O material tá riquíssimo, tá lindo, tá assim feito com muito amor, tá? Esses dias eu tenho trabalhado praticamente só nisso, né, para estar aqui com vocês, então é feito com muito amor, tá? Então que vocês possam usufruir, aproveitar, né, que é um material gratuito. Normalmente a gente não faz isso, porque a gente também precisa, né, do financeiro, mas eu senti que era momento de fazer isso, tá? E eu faço tudo isso porque eu sinto que é meu propósito de vida, é minha missão, fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas, que elas possam se empoderar, principalmente aí as mulheres. Tô vendo aí, tem mais mulheres, né? Eu não vi nenhum homem aí entrando ainda. Se tiver, dá uma acenadinha aí. Mas é as mulheres que estão aí em tudo, né? E que bom. Então, vai estar lá o material, vocês entrem, acessem e respondam, porque cada live dessas, né, que a gente propôs trazer, com cada
tema, né, para trabalhar isso tudo, eu vou colocar por etapa lá, tá? Eu não vou colocar o material todo, para que vocês, à medida que for entrando, respondam, né? Respondam aí para vocês mesmas, né? Podem anotar, pode imprimir, tá? Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode me perguntar também no direct, tá? Então, vamos que vamos. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Dá um joinha, alguma coisa aí, se tá dando para fluir, tá compreensível. E eu peço que vocês cliquem, né, nesse aviãozinho, que direcionem também para outras pessoas, tá? Que esse tema é tão interessante, né? Que eu sou muito apaixonada. E eu falo que isso tudo mudou minha vida, tá? Eu vou falar para vocês um pouco dessa questão da imagem. Eu, em 2009, né, eu me separei do meu primeiro marido, e aí eu estava envolvida com questões da casa, compra uma coisa, compra outra, e ali voltada, e também emocionalmente me restabelecendo. E aí foi quando eu conheci também o coach, e aí eu fui fazer sessões de coach com a Flávia, uma graça de pessoa, maravilhosa. E aí mudou a minha vida, assim, porque uma das tarefas foi eu comprar roupa. Eu tinha crenças, assim, arraigadas, e eu vou fazer uma vivência com crenças, tá? Fiquem até o final, muito poderosa, tá? Que tem a ver aí com o nosso sistema familiar. Fiquem até o final. E aí, eu achava que eu não precisava de uma boa apresentação e tal. Eu trabalhava numa associação de municípios e para mim estava ok, estava tudo bem, não precisava, né, de roupa e tudo. Então ela me deu essa tarefa. E aí eu me abri para isso, eu sempre tive essa facilidade também, né, para me entregar naquele processo que eu estou ali fazendo. Eu preciso saber se aquilo vai dar certo, né? E eu só sei se dá certo se eu me entrego, se eu me envolvo, se eu estou ali 100% com o que está sendo proposto. Então, eu me abri para isso e eu viajando, eu encontrei uma loja que assim tinha assim tudo que aí e foi assim aquela tipo uma linda mulher, sabe? Eu encontrei tudo que eu precisava, tudo que eu queria, porque na minha mente, e a mente ela funciona, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, que quando a gente está querendo resolver algo, e aí a mente fica ali, né? Querendo resolver e tal. E ela fica envolvida em querer resolver, ela vai te trazer a resposta. Você faz a pergunta, ela vem em sonho, ela vem, sabe? Alguém vem e te conta uma história, tá? Então, é esse poder da nossa mente de usar isso, sabe? E foi super bacana. Desde então, sabe, eu criei essa memória de triunfo que a gente chama dentro do coach, que é você trazer aquilo novamente. E aí, desde então, eu sempre estou olhando para isso e eu vi resultados, tá? Essa questão muito importante, tá? Então, a nossa vestimenta, ela influencia, mas não determina, porque o que determina mesmo é o nosso lado interno, é o nosso caráter, tá? Eu não estou dizendo que a vestimenta determina, tá? Mas que ela apoia. Então, uma outra coisa é que essa imagem, ela também influencia o nosso poder mental e o nosso poder emocional, tá? Eu tô pegando aqui os itens, porque para eu não me perder, tá? Então, o outro passo que a gente se propôs a falar hoje é o carisma. Então, os grandes líderes, eles têm carisma.
o carisma é a capacidade de eu estar num estado de presença. À medida que alguém me aborda, ainda que eu esteja fazendo algo, né? Então eu posso falar com a pessoa, olha, você me dá um tempo, você me dá uns segundos, porque agora preciso terminar esse trabalho aqui e daqui a pouquinho a gente se fala, tá? Ou você também cessa aquilo ali e volta a sua atenção para aquela pessoa, tá? Para estar ali 100% com ela. O carisma também tem a ver com o magnetismo. Os grandes líderes, eles conseguem ter esse carisma. Então, eles estão ali envoltos com várias pessoas e é possível que as pessoas sintam que ele está falando com ela. Tá? Ele consegue chegar a cada um, independente de estar diretamente ali conectado. Então, o carisma, ele tem a ver com empatia. Então, quando eu entro no carisma e está envolvida essa empatia, é o quê? É a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, tá? Então, em qualquer situação, se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu vou saber o porquê que o outro fez o tal ou qual coisa, tá? E eu tenho uma amiga que eu acho isso muito bonito nela. Ela olha para você e de repente ela fala algo que você fala assim, a chama Anca. Eu falei assim, Anca, mas como assim? Parece que você entrou dentro de mim para falar isso, né? Né, me dá um direcionamento, alguma coisa assim que eu sinto, né, que ela faz. Por quê? Porque essa capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Isso gera um carisma, uma coisa incrível, isso é fortíssimo, sabe? Então, para isso, precisa desse olhar, dessa atenção, desse tirar um tempo. E a pessoa se sente reconhecida e se sente valorizada. É como que se você tirasse ela da multidão, né? E você valoriza ela, você reconhece, ela se sente importante à medida que você dá atenção e está ali presente. Então, a empatia, delícia! Então, a empatia ela é diferente da simpatia, tá? Simpatia é aquela pessoa que está sorrindo, está ali com você, não está se colocando no seu lugar, nem sabe o que está acontecendo com você. Isso acontece muito com os políticos, de um modo geral, ou pessoas públicas, né, artistas. Eles estão sorrindo para você, mas eles não sabem nada de você, eles não estão gerando ali uma empatia, eles não estão sendo carismáticos, eles estão olhando ali o interesse, né, propriamente deles. Tá? Então é diferente simpatia de empatia. E a empatia, ela gera o carisma, que tem a ver com a autoestima, com o magnetismo, com o poder pessoal. Ok? Então, nós podemos seguir aqui para o quinto e último passo, tá? O quinto passo é a gente falar sobre relacionamento. Mas aí eu não vou falar sobre relacionamento homem e mulher. Eu vou falar do relacionamento comigo mesmo e o relacionamento interpessoal, tá? Com as pessoas de um modo geral. Então, esse relacionamento tem a ver com a capacidade também de eu me colocar no lugar do outro, eu não querer mudar algo que esteja fora de mim, se o meu interno não mudou. Muitas das vezes eu tenho uma dificuldade com tal ou qual pessoa, mas aquilo é um reflexo, muitas das vezes, do que eu sinto, de algo que eu estou vivendo, uma dificuldade que é propriamente minha. Por quê? Porque se algo aconteceu, né, que seja uma discussão, uma desavença, alguém ali no calor da emoção falou algo ou agiu de tal ou qual forma,
nós temos uma tendência de sermos reativos, tá? Então, aquilo ali é uma coisa pontual, tá? Então, se eu tô bem comigo mesma, eu vou olhar para aquilo, tá? E vou resolver com aquela pessoa depois, ou vou pedir desculpa, né? Ok. Se eu não consigo elaborar aquilo de uma forma positiva e me colocar no lugar do outro e ser empático também, isso está falando muito mais de como eu estou internamente do que o fato propriamente, tá? Porque se eu estou bem comigo mesma, focada em mim no sentido de autoamor, autorrespeito, autocuidado, autoconfiança, é claro que eu vou saber agir e lidar e compreender, sabe? E se aquilo não me agrada, se aquilo não é bom para mim, eu posso ou me afastar ou até que eu elabore internamente, sabe? Mas a ideia é que eu não fique com aquilo ali, né? No estado de não compreender, de ficar na vítima, tá? Que é essa capacidade nossa de nos transformarmos, de percebermos o que estava ali e ver qual que é a nossa parte de responsabilidade naquilo e vamos embora, né? Vamos viver outras coisas, vamos nos cuidar, vou me dar mais carinho, tá? E aí tá tudo bem, né? Então, quando a gente não consegue elaborar isso, uma coisa que eu recomendo e que se vocês tiverem oportunidade, façam isso. É fantástico, que é você escrever uma carta, tá? Você pode escrever uma carta ou para Deus, com relação àquela situação, ou você escrever uma carta para aquela pessoa e não entregar, tá? É muito importante. E aí você escreve, lê sobre aquilo, né? Rasga, escreve outra. Novamente lê, rasga, tá? E aí você vai percebendo que não é tão assim, sabe? Você vai se dando conta e vai compreendendo o outro, às vezes até na miséria dele, tá? Na criação que ele teve, no jeito daquela pessoa, tá? E aí vai assentando, vai ficando bem, né? Então, ou você pode mandar essa carta como que se fosse para outra pessoa, mas não corra o risco de forma alguma de entregar, tá? Por favor, porque é uma coisa sua, tá? Ou você vai lá, se você tiver condições também de conversar com a pessoa, né? Mas se tiver impossível, tenta fazer a carta, tá? Ou mandar para Deus, ou escrever uma carta para você mesma, sabe? Se dando carinho, se dando conforto, se dando amor, né? Reconhecendo seus pontos positivos, seus pontos a melhorar, tá? Porque uma das questões para a gente desenvolver esse amor próprio, essa autoestima, é você não ser negligente também com você com relação aos seus pontos a melhorar. Defeitos nós temos, todos nós temos, não tem ninguém perfeito, né? Então, é você ficar em paz com isso e focar no que você tem de bom, naquilo que você tem de positivo. É aquilo que é a sua direção, tá? Os pontos a melhorar eu vou apenas conhecer, tá? Isso eu passei de tarefinha ontem, tá? Que é você perguntar para três pessoas, 3 pontos fortes seus e 3 pontos a melhorar, né? Ou 3 pontos débeis, foi o nome que eu dei ontem. E aí você não justifica, apenas agradece, tá? E olha ali e vê que coincide, tá? Isso mesmo, Melissa, verdade. Sim, a gente veio para ser feliz, sabe? Assim, e para ser feliz, o Djavan, que foi mentor meu, né, em Condor Blanco, ele fala que para ser feliz é preciso de deixar o passado. Não tem como
E isso tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora, de você, se você não está bem com o passado, como que você vai seguir, viver uma outra relação? Você vai levar aquilo. Não tem como. Né? Se você foi traída e você não elaborou aquilo, exemplo, você vai achar que o outro vai te trair. E o seu olhar vai atrair aquilo, porque você espera que aquela pessoa faça a mesma coisa, porque você não elaborou internamente aquilo, tá? Então é preciso aí observar. Vamos ver se na vivência que nós vamos fazer daqui a pouquinho, vem alguma coisa para vocês aí, né? De alguma coisa aí que não foi bem elaborada e tal, para ser trabalhada, tá? Então, Gandhi, ele fala sobre a nossa capacidade de perdoar. Perdoar ele fala que perdoar não é atitude dos fracos, é atitude dos fortes. Saber pedir perdão é só para quem tem coragem e força. Né? Então, muitas das vezes acontece algo e o problema não é aquilo que aconteceu, é o que eu faço comigo depois daquilo que aconteceu. Tanto que eu me maltrato, tanto que eu me fecho, que eu fico na raiva, que eu fico na mágoa, e o quanto que isso vai minando a minha energia, a minha força, a minha vitalidade, o meu magnetismo pessoal, porque eu fico vibrando aquilo. E aí outras coisas também não me chegam. As outras possibilidades não chegam para nós. Né? Isso mesmo, Melissa. Isso mesmo. Então, nenhum relacionamento externo ele vai ser saudável se eu não conseguir a minha cura interna, tá? Por isso que a gente está aqui, né? Trabalhando isso, porque se eu saio desse estado, eu entro, eu começo a compreender, porque o perdão tem a ver com um estado de compaixão. Eu só consigo perdoar quando eu me compadeço, quando eu me coloco no lugar, quando eu sou compassiva, eu compreendo. Vem a compreensão primeiro, tá? E aí a carta ajuda muito, né? Porque você vai elaborando ali, você vai compreendendo o que aconteceu de verdade, né? O medo que às vezes aquela pessoa tava para fazer aquilo. Porque as piores coisas que todos nós fazemos é quando a gente está no medo, na culpa e na vergonha, tá? Então, quando uma pessoa faz uma coisa que você até se assusta, né? Isso aconteceu uma vez. Eu estava morando em Belo Horizonte e aí minha irmã, eu morava com ela nessa época, ela chegou e falou assim, ela me chama de Sil. Sil, aconteceu uma coisa lá em casa que eu tô assustada. Né? Eu falei com a mamãe, ela nem me contou o que falou primeiro não, falou assim, minha mãe quebrou umas cadeiras e jogou umas panelas e não sei o que. Eu falei assim, e o que você tinha falado com ela? Que ela fez isso. Ela falou que aí eu disse para ela que no final da vida dela ela ia ficar sozinha. Pegou pesado, né? Porque imagina o medo, né, que pode ter numa pessoa idosa, né, de ficar sozinha, de morar sozinha, de acontecer algo, tá? Então, nós fazemos as piores coisas quando nós estamos com medo, com culpa e com vergonha. Então, se eu consigo compreender, eu consigo me compadecer, né? Vem a compaixão e aí sim vem o perdão. E aí, quando entra essa compreensão, eu entro no amor. E não tem sentimento mais poderoso do que a vibração do amor. Em hertz, né, a frequência do amor é uma frequência altíssima que gera o poder magnético, que gera o magnetismo pessoal. Então, uma outra chave que também eu uso muito é para aumentar a minha vibração e eu falo, aumenta o amor em mim, aumenta o amor em mim, aumenta o amor em mim. E eu sinto que fica algo, sabe, assim, até nas sessões mesmo de reiki, em que eu estou aplicando reiki, né, para eu
focar, entrar ali na energia. Então, as pessoas mesmo relatam que sentiu algo diferente. Então, o amor é uma das maiores forças que existem. Então, e a gente pode escolher o que sentir. Né? Eu posso escolher se eu vou ficar no medo, se eu vou ficar na ansiedade, né? Mas para isso eu preciso de me conhecer. Eu preciso de perceber, nossa, eu estou ansiosa, né? Eu estou com raiva, eu estou com medo, sabe? Dar nome para aquilo que a gente está sentindo ajuda muito. E aí eu posso perceber e falar assim, entro na frequência do amor. Então, entro na frequência do magnetismo. Então, vamos falar aí, né? Cada um aí escrever, falar, eu sou magnética. Vamos lá? Eu sou magnética. Escrevam aí. Faz sentido? Vamos escrever. Eu sou magnética. Eu atraio tudo que eu quero, tudo que eu preciso, toda abundância. Eu sou um polo de magnetismo que atrai as pessoas, as situações, os meus sonhos, as pessoas corretas. Então, eu sou magnética. Isso aí, Melissa. Muito bem. Então, eu vou convidar vocês agora para fechar os olhos, tá? Vamos fechar os olhos um pouquinho. Nós vamos fazer uma vivência que é uma vivência impactante, muito poderosa. Isso mesmo. É uma vivência que é o seguinte: vocês vão colocar uma cadeira aí perto de vocês ou uma almofada, tá? E aí, do lugar, eu vou explicar um pouco, né? Do lugar onde vocês estão, vocês vão entrar na frequência aí da família de vocês, tá? E aí a gente vai mudar, tá? De lugar. Vocês vão sair do lugar em que vocês estão, vão para um outro lugar e vai sentir como tá ali, e aí a gente volta, faz um redesenho, se for o caso, e volta para lá, tá? Para trabalhar a abundância, o magnetismo, a atração do financeiro, tá? Da capacidade de atrair abundância, dinheiro, tá? De acordo com as crenças que a gente vive ou viveu na nossa família, tá? Nosso poder de atrair. Então, nós vamos fechar os olhos um pouquinho, respirar umas 2 vezes, bem profundo. Coloquei uma musiquinha aqui. E aí, você vai se conectar com o que você ouvia na sua infância sobre dinheiro, se dinheiro é bom, se dinheiro não é, dinheiro é sujo, dinheiro, quem tem dinheiro não entra, não pode entrar no reino dos céus. Quem tem dinheiro atrai pessoas que têm interesse. Tudo que vocês ouviram aí sobre ser abundante, se era bom, se não era. Como que é também. O que você viu sobre as formas com que as pessoas que cuidavam de você, seus pais, os seus cuidadores lidavam com o dinheiro, se houve alguma perda financeira, se havia algum medo com relação a ter ou não ter dinheiro. Isso.
com relação aos relacionamentos. Era dito ser confiável, ter amigos, ter relacionamentos afetivos. O que se dizia? O que você via também? Qual imagem que você tem sobre abundância, sobre relacionamentos? Se é confiável ter dinheiro, se é confiável ter um companheiro, uma companheira. Isso. Então, o que você tem ouvido? Você vai imaginar o seu pai e sua mãe à sua frente. E vai abrir os olhos um pouquinho, deixa aí um pouquinho. E você vai para esse lugar que você colocou aí próximo a você e vai se sentar nesse lugar, ou vai subir nessa almofada, ou vai sentar nessa cadeira. E vai perceber aí se é confortável, como você se sente nesse lugar que representa a sua abundância, o seu poder pessoal, o seu magnetismo, frente à sua família. Como é ter sucesso, se dar bem nos relacionamentos? Como você sente vivendo isso? Sendo tudo que você veio ser. Percebe? Se é confortável, se não é. O que muda aí no seu corpo? Algum sentimento, alguma emoção? Isso. Ok. Podem abrir os olhos, podem sair desse lugar, né? Se vocês estiveram com os olhos fechados, abram agora, tá? E aí, pode me dizer aqui, foi confortável, não foi? Como é? Como você se sente tendo vindo de uma família, né? Que muitas das vezes te colocou aí crenças ou que também não teve prosperidade. Como foi? Alguém aí se sentiu bem ou a maior parte das pessoas não se sentiram bem? Coloquem aí para mim, por favor. Como foi sentir? Foi confortável? Foi bom? Ok, você teve permissão? Ótimo. Isso, mais alguém, por favor? Selma disse que foi confortável. Teve alguém que não foi confortável ir para o sucesso? Isabel também foi confortável? Sim. Mais alguém, por favor? Pode relatar se para alguém foi desconfortável ou não. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente fica no julgamento do que os nossos pais viveram, falaram, sentiram, e o julgamento não nos permite ir para a vida. Sempre que a gente está julgando alguém, ou mesmo, principalmente, né, essas pessoas que nos trouxeram à vida. Então, a gente não tem como ir para o mundo, ir para a vida e ter sucesso. Então, é importante sair da condição de julgamento, tá? Ok. Só a Selma e a Isabel mencionaram isso.
Isso, ótimo. Então, nós vamos fechar os olhos novamente um pouquinho, tá? Já tá finalizando. Respira profundamente. Isso, e vai visualizar novamente os seus pais à sua frente, vai curvar um pouquinho a cabeça, sua mãe à sua direita, seu pai à sua esquerda, curva a cabeça diante deles e vai falar assim: eu me curvo diante do destino de vocês. E visualiza aí também seus ancestrais, os pais de seus pais, os avós de seus pais. E diz, com a cabeça levemente curvada, o quanto você conseguir: eu me curvo diante do destino de vocês. Eu abro mão de qualquer julgamento. Eu volto a ser pequeno. Eu volto a ser pequena. Desse lugar eu tenho força. Sinta no corpo aí como é isso. E peça a bênção. A bênção meu pai, meus avós, a bênção minha mãe, meus avós, e sinta um halo dourado em torno do seu corpo. Esse halo te protege e te acompanha. É sua linhagem ancestral. Onde quer que você vá, metade é de você, seu pai, metade é sua mãe. Conecte com isso agora. Receba tudo isso como é, com todas as dificuldades que eles trouxeram para você, com todas as facilidades também. Traga as mãos no seu coração, recolha. Isso. E preenchido desse amor, dessa bênção, você solta os braços. Abre os olhos. Isso. Muito bem. Ok. E nós vamos agora, encerrando essa live. Eu quero ver uma forma de eu colocar aqui, fixar o endereço lá do Telegram, para que vocês entrem lá. Como que eu faço aqui? Para eu colocar disponível para vocês. Eu sei que tem uma forma de fixar aqui. Eu vou ver se eu mando para vocês. Eu vou... se vocês puderem, né, me dar um toque lá no direct, porque aí dessa vez eu mando para vocês lá do direct. E aí da próxima eu já vou ver como eu faço aqui para colocar, tá? Para fixar o endereço do Telegram, para vocês terem acesso aos outros vídeos, às outras vivências, e é muito importante vocês responderem lá também as perguntas, tá? E amanhã aqui, novamente, a gente vai falar um pouco mais, né? Amanhã sobre relacionamento. Deixa eu ver aqui os temas que ficaram. Clareza, felicidade, alegria e energia, tá? Até quinta-feira a gente tende energia e lei da atração, tá? O último. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é uma abertura para um trabalho que eu já realizo, que é o mapa do tesouro. E aí eu vou dar mais orientações para vocês aí, tá? Porque a gente está entrando nesse tema e ele vai ser fundamental para o trabalho do mapa do tesouro também, para quem quiser participar, tá bom? Eu vou me empenhar em colocar aqui o link, tá? Mas eu não sei ainda como fazer. Eu tô aprendendo, tá? Já tá lá formado o Telegram, já tá tudo lá, sabe assim? Tudo que eu falo até essa aula, tá? E aí, à medida das outras aulas, eu vou
colocando, tá? Gratidão por terem ficado, né, até o final, compartilhado aqui, né? É uma alegria para mim fazer esse trabalho e eu faço isso porque eu gosto, tá? Muito amor aí para todos nós, muito magnetismo pessoal. Eu sou magnética. Isso. Um beijo no coração. Amo vocês.